Fala galera, tudo bem com vocês? Deus é bom o tempo todo. E por Ele ser bom o tempo todo, Ele quer se manifestar através de você. Independentemente de quem você seja, Deus ama você, Ele quer se manifestar através de você. E uma pergunta que muita gente faz é: como eu posso me mover no profético? Então, para responder isso, eu quero contar uma história para você que vai exemplificar a resposta que eu vou dar para você no final desse vídeo, ok? Eu tenho o costume de andar de Uber. Então teve um dia eu chamei um Uber para ir visitar uns amigos meus. Eu entrei no carro, o nome do motorista era Ezequias. Comecei a conversar com ele, jogando conversa fora, conversa fiada, tipo, quanto tempo você trabalha com a Uber, você tá gostando? E ele também falando comigo, você sempre pega Uber, como que é e tal, conversa normal, falando do tempo, falando do calor, do trânsito e assim por diante, do dia a dia, naturalmente. Enquanto eu estava conversando com ele, eu já estava pensando como que eu posso demonstrar o amor e o poder de Deus para esse cara. Porque eu tenho uma filosofia, nós somos chamados para amar as pessoas e demonstrar o poder de Deus. Ponto. Essa é a nossa missão, estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. E o reino de Deus, ele é um reino de poder e ele é um reino de amor. Então a sua missão é amar as pessoas e demonstrar o poder de Deus, e a prioridade sempre é o amor. E eu tô aqui pensando como que eu posso demonstrar mais ainda o amor e o poder de Deus para esse cara. No meio do caminho, o Espírito Santo me sinalizou a respeito do nome dele, Ezequias. Então eu lembrei que na Bíblia conta a história de um rei chamado Ezequias. Quando chegou na casa dos meus amigos, ele parou o carro, e antes de eu descer, eu virei para ele e falei assim: cara, você sabia que o teu nome é muito importante? Parou, olhou para mim: é mesmo? Falei: cara, você não tem noção quanto teu nome é importante. Você sabia que teve um rei na história da humanidade que teve o seu nome? Aí ele ficou, né? É mesmo, cara? Eu não sabia. Falei pra ele: claro, a Bíblia conta a história de um rei que teve o seu nome. E a Bíblia fala que antes dele e depois dele não teve um rei como ele. E aí eu comecei a falar pra ele a respeito da importância do nome dele. Aí ele começou a conversar comigo a respeito daquilo. Ele falou: poxa, os meus pais nunca me falaram isso, eu acho que eles não sabiam disso. Eu falei: então, cara, olha como Deus ama você. Ele nos colocou em contato aqui e me deu a oportunidade de poder falar para você a respeito da importância do seu nome. Ezequias foi um rei que reinou na presença de Deus. Já pensou, cara, a importância do nome que você carrega? Você carrega o nome de um rei. Você carrega o nome de um rei que reinou na presença de Deus. E comecei a falar para ele sobre isso. E a partir desse momento que eu comecei a encorajar ele, eu comecei a liberar algumas palavras proféticas a respeito dele. Que Deus começou a falar comigo a respeito dele, a respeito da família dele e de uma posição de liderança que ele ia exercer. Logo que eu falei aquilo, eu pedi para ele se eu podia orar por ele. Ele falou: claro, por favor. Então eu coloquei minha mão no ombro dele e nós começamos a orar. E a presença de Deus invadiu ali aquele carro, foi um momento maravilhoso. Quando eu abri os meus olhos, ele estava chorando. Ele estava chorando, ele tirou o óculos dele, começou a limpar as lágrimas. Ele falou assim, cara, eu precisava ouvir essa palavra hoje. Então eu pude terminar aquele momento falando de Jesus para ele, abençoando a vida dele, falando para ele o quanto Deus o amava. Por que eu estou contando essa história para você? Tudo que eu fiz foi encorajar ele, foi liberar uma palavra de encorajamento para ele. Através da palavra de encorajamento que eu liberei para ele, Deus me deu uma palavra profética a respeito dele, e da família dele, e do futuro dele. No Brasil, ainda o profético em muitos lugares é muito mistificado, de forma que é somente o profeta ou determinada pessoa que pode profetizar, mas o que a Bíblia ensina é que até mesmo as crianças podem profetizar. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E Paulo ensina que todos podem profetizar em 1 Coríntios capítulo 14. E eu não acredito no mover profético que expõe, que envergonha, que humilha, que traz culpa ou que traz peso sobre a pessoa, mas acredito numa cultura profética que traz consolação, encorajamento e edificação. Então, se você quer se mover no profético, como você pode se mover no profético? É simples, o profético começa com uma cultura de encorajamento. Começa a praticar encorajando pessoas à sua volta. Pensa como você pode demonstrar o amor de Deus àquelas pessoas através das suas palavras. Pegue 20, 25 pessoas que você conhece, 10, 15 pessoas que você conhece, comece a encorajar essas pessoas. Falar a respeito do nome delas, a respeito do trabalho que elas fizeram, a respeito de algo bom que elas fizeram. Comece a enxergar algo bom na vida delas e fale a respeito desse algo bom para elas de forma edificante, de forma encorajadora. Encoraje as pessoas. E enquanto você estiver praticando essa cultura de encorajamento, Deus no meio se manifesta e começa a liberar palavras específicas para você falar sobre essas pessoas. O profético começa com uma cultura de encorajamento. É simplesmente demonstrar o amor de Deus através das suas palavras. Comece a praticar isso e você vai ver uma revolução no mundo e nas pessoas à sua volta.
E a gente vai começar praticando da seguinte forma. Nos comentários desse vídeo eu quero que você marque uma pessoa e libere uma palavra de encorajamento a respeito dela no comentário mesmo. Você pode começar praticando essa cultura profética aqui nos comentários. Então marca um amigo seu no comentário e libera uma palavra de encorajamento. Fala algo bom, algo de bom que Deus coloca no seu coração para falar a respeito dessa pessoa. Essa história que eu contei para você tem no meu livro Caça ao Tesouro, um guia prático para um estilo de vida sobrenatural. Você precisa adquirir esse livro. Se você quiser, você pode entrar no meu site mateusmelo.com/caça ao tesouro. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e você já pode adquirir antecipadamente o seu exemplar. Ali no livro eu dou muitas ferramentas, muitas dicas práticas de como você pode se mover no sobrenatural e eu tenho certeza que isso vai abençoar muito a sua vida. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, curte, compartilha com seus amigos, manda esse vídeo para pelo menos mais 3 pessoas. Tamo junto, Deus é bom o tempo todo e vamos juntos ver a realidade do céu se manifestar na terra. Valeu, é nóis!